Olá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. É dia de jogo KTO, hein? Hoje, a partir das 6h30, esperamos todos vocês com toda a nossa equipe, com o repórter da galera, o nosso Thiago Souza, nos arredores do Mineirão. Tudo isso ao vivo aqui na Samuca TV, a narração do nosso vibrante Alberto Rodrigues, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, 8h30 da noite, no Gigante da Pampulha. E bora lá, galera, comprar ingresso, porque a presença do torcedor será muito importante. O Cruzeiro precisa da vitória de qualquer jeito para seguir na segunda colocação ao final da rodada. A rodada que começou nesse sábado, com 4 partidas. O Fluminense derrotou o Vitória por 1-0 em Salvador. Ceará e Bahia empataram por 1-1 no Ceará. O Botafogo derrotou o Atlético Mineiro por 1-0 no Newton Santos, no Engenhão. E o Palmeiras, mesmo poupando o time todo, goleou o Fortaleza 4-1 em São Paulo. Hoje nós temos 4 horas em Mirassol e Juventude, 5h30 no Recife, Sport e Corinthians, 5h30 em Porto Alegre, Internacional e Grêmio, 5h30 no Maracanã, Flamengo e Vasco, 8h30 da noite, Santos e São Paulo, 8h30 da noite, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O Palmeiras, 49 pontos, 22 jogos, passando o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa da vitória para voltar a ficar à frente do Palmeiras, e hoje o Cruzeiro ainda tem um jogo a mais em relação ao Palmeiras. O Flamengo lidera com 50, o Botafogo com a vitória tem os mesmos 23 jogos do Cruzeiro e foi a 39 pontos. O Mirassol é o quinto, 39, e o Bahia com o empate tem 37 pontos, é o sexto colocado. O São Paulo joga hoje com o Santos fora de casa, se vencer pode passar a equipe do Bahia nesta briga aí por vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro precisa da vitória para terminar a rodada de número 24 na vice-liderança, melhor dizendo, dentro do G4. O Cruzeiro já está, porque faz uma grande campanha. O time concentrado desde ontem, a preparação foi encerrada com um treinamento à tarde na Toca da Raposa 2, a presença do Pedro Lourenço, presidente, dono do Cruzeiro, acompanhou toda a atividade, e vamos ver hoje o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Mas claro, uma tendência do Cruzeiro iniciando com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. É o que todo mundo espera, com o Matheus Henrique, o Mateuzinho, retornando para ser uma ótima opção no banco de reservas que deverá ter Eduardo, meia volante. Ele foi liberado, o Cruzeiro conseguiu converter o último jogo que ele teria que cumprir no STJD, conversão aí em cesta básica, e por isso ele volta a ser opção. Vamos aguardar a questão dos outros jogadores para a composição de banco, se algum garoto vai fazer parte também da lista dos relacionados, lembrando que uma tendência de que não estejam, porque eles vão se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20. Casos aí, tirando o Otávio, que vem sendo sempre o terceiro goleiro do Cruzeiro, mas aí acaba não ficando como opção no banco, mas o Otávio, o Bruno Alves, o Murilo Hickman e também aí o Juan Gabriel, que não frequenta o profissional, eles vão se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20 para preparação para a Copa do Mundo Sub-20, que vai ser disputada no final do mês no Chile e vai até meados de outubro. Claro que existe também uma preocupação, porque o Cruzeiro tem jogadores importantes pendurados. Vidalba, Matheus Henrique, o Wallace, Matheus Pereira, Gabigol, Caio Jorge e Wanderson. Todo mundo com 2 cartões amarelos. O Cruzeiro joga neste domingo diante do Red Bull Bragantino. Sábado estará no Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Vasco por 21-0. E começou aí o estadual com os 3 pontos. Os gols: a Letícia fez 6, a Gabi
3 vezes, Pribac 3 vezes, Gabi Soares 2 vezes, Monse 2 vezes, Bianca 2 vezes, Letícia Alves, Sochó e Ambrósio. É isso mesmo, estreia 21-0 do Cruzeiro para cima do Araguari, Cruzeiro que é favorito aí a ser campeão mineiro mais uma vez, o time comandado pelo Jonas Urias. O jogo foi na Arena Gregorão e parabenizar aí a torcida mais uma vez que compareceu. O Cruzeiro que joga neste domingo para, quem sabe aí, em caso de vitória, poder aumentar a margem de pontos em relação ao G4, que hoje tem o Botafogo. Botafogo derrotou o Atlético Mineiro no Newton Santos, no Engenhão. Tem 39 pontos, o Cruzeiro com 47. E em termos de G6 também, porque o Bahia, ele empatou com o Ceará fora de casa, pode até perder a vaga no G6, caso o São Paulo derrote o Santos. E aí vamos ver o sexto colocado se vai terminar com 37 ou com 38 pontos. E aí, em caso de vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro pode ampliar esta vantagem em um momento importante da Série A do Campeonato Brasileiro. A torcida convocada mais uma vez, ingresso.cruzeiro.com.br. Torcedor pode e deve comparecer ao Mineirão, porque sempre importante o apoio da Nação Azul nestes jogos do Cruzeiro, e assim a gente tem colocado sempre aí públicos acima de 40 mil torcedores, e que seja mais um neste domingão, apesar do horário, 8h30 da noite. Esse é o pior horário para futebol, hein? Domingão, meu amigo. Aí é brabo, né? Mas eu sei que muitos cruzeirenses vão comparecer ao Gigante da Pampulha. O Cruzeiro fechou a preparação hoje e tem uma novidade. O Eduardo, ele foi liberado e deve ficar no banco. Isso porque ele tinha sido julgado em primeira instância, pegou 4 jogos, estava atuando com efeito suspensivo. Depois foi julgado no pleno e passou a ter uma punição de 3 partidas. Ele tinha cumprido uma da suspensão, da expulsão lá contra o Vitória, depois cumpriu na vitória sobre o Botafogo, e aí o departamento jurídico do Cruzeiro conseguiu converter nas últimas horas a última partida que ele teria que cumprir diante da equipe do Red Bull Bragantino. Então, com isso, o jogador está liberado e, por isso, vai ficar no banco. O Cruzeiro conseguiu converter a punição em cesta básica, o STJD concordou e o Eduardo está liberado desta punição imposta pelo STJD, aquele lance lá na piscina, né, no estádio do Vitória, no Barradão, em Salvador. A preparação foi encerrada, vamos ver aí neste domingo o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas é aquilo que a gente trouxe. O Cruzeiro deve ter apenas Lucas Silva como novidade entre os titulares, com o Mateuzinho, o Matheus Henrique ficando como opção no banco de reservas. O Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, então somente neste domingo, para a gente saber aí quem Leonardo Jardim leva como opção de banco. Cruzeiro que joga neste domingo e depois, no outro sábado, vai até o Rio de Janeiro, São Januário, para encarar a equipe do Vasco. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like maroto, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa de uma maneira que poucos imaginavam. O Cruzeiro pode estar prestes a abrir uma porta que vai agitar a elite do futebol brasileiro, e você vai querer acompanhar cada detalhe até o fim, porque a revelação que está vindo promete esquentar as conversas entre os torcedores nas arquibancadas e nos bares espalhados por todo o Brasil. Agora vamos continuar com a notícia.
Nos últimos dias, a movimentação nos bastidores do futebol sul-americano tem chamado a atenção de forma especial, porque jogadores que brilharam no Brasil e foram para a Europa estão começando a enfrentar dificuldades de adaptação em campeonatos de altíssimo nível, como a Premier League. E é justamente nesse cenário que surge uma oportunidade que pode beneficiar diretamente o Cruzeiro, que tem mostrado cada vez mais apetite no mercado, sempre de olho em atletas de peso que possam elevar o patamar do elenco. A torcida celeste sabe que Pedro Lourenço e Leonardo Jardim não estão para brincadeira, e a paciência do torcedor poderá ser recompensada em breve. Só que antes de abrir essa porta de vez, precisamos entender a engrenagem que se forma quando um jogador não se encaixa totalmente em um grande clube europeu. É o caso de um atacante conhecido do futebol brasileiro, que saiu do país deixando saudade e conquistando o respeito de torcedores, mas que mesmo com talento indiscutível, ainda não conseguiu se consolidar em um dos campeonatos mais disputados do planeta. Quando um jogador desse nível fica à margem, grandes clubes brasileiros enxergam a chance de trazer de volta uma estrela. E é nesse ponto que o Cruzeiro aparece como protagonista de uma conversa que pode mexer com o mercado nacional. O nome que surge com força é o de John Arias, o colombiano que brilhou intensamente com a camisa do Fluminense e que hoje defende o Wolverhampton, da Inglaterra. Aos 27 anos, Arias continua sendo convocado para a seleção da Colômbia, mas na Premier League ele ainda não se firmou como titular absoluto. Sob o comando de Vitor Pereira, ele segue na condição de reserva, participando mais frequentemente em jogos da Carabao Cup, onde já mostrou lampejos do mesmo talento que encantou os brasileiros no Maracanã. Essa situação abre caminho para que clubes de expressão no Brasil se mobilizem pela sua contratação em um futuro muito próximo. E o Cruzeiro já se posiciona nesse tabuleiro. A passagem de Arias pelo Fluminense foi marcada por títulos, jogadas memoráveis e números impressionantes. Foram 230 jogos e nada menos que 102 participações diretas em gols, entre bolas na rede e assistências decisivas. Esse histórico faz dele um jogador diferenciado, que não apenas cumpre sua função, mas transforma o rendimento ofensivo da equipe em que atua. Justamente por isso, ao não encontrar espaço no Wolverhampton, seu nome ganha ainda mais força no cenário brasileiro, e o Cruzeiro sabe que uma oportunidade dessas não pode ser desperdiçada se quiser acelerar seu processo de afirmação entre os gigantes. Embora o Flamengo também tenha manifestado interesse em contar com Arias, a presença do Cruzeiro no radar é algo que não pode ser ignorado. O clube celeste está em uma fase em que precisa mostrar ao país que não está apenas voltando a competir na Série A, mas que tem condições de disputar grandes nomes no mercado. Pedro Lourenço tem investido pesado e a chegada de um jogador do porte de Arias seria uma demonstração de poder, deixando claro que o Cruzeiro voltou para brigar em igualdade com os maiores do Brasil. É importante destacar que o Cruzeiro, sob a gestão de Leonardo Jardim, busca exatamente um perfil de jogador que una intensidade, qualidade técnica e versatilidade no ataque. Arias pode atuar tanto pelas pontas quanto mais centralizado, dando ao treinador a possibilidade de variar suas estratégias sem perder qualidade. Além disso, o colombiano tem uma característica rara no futebol moderno. Ele consegue manter regularidade de desempenho durante toda a temporada, algo que o tornou peça fundamental no Fluminense e que poderia se repetir com ainda mais impacto no Cruzeiro. O contexto da Premier League é cruel para quem demora a se firmar, pois a concorrência é desleal e a pressão por resultados é enorme. No Wolverhampton, Arias enfrenta adversários internos que já estão adaptados ao estilo físico e veloz da liga, e por isso suas oportunidades têm sido limitadas.
Mas essa mesma realidade que dificulta sua vida na Inglaterra é a mesma que pode abrir as portas para seu retorno ao Brasil em 2026, onde ele teria status de estrela e protagonismo absoluto. O Cruzeiro, com sua torcida apaixonada e uma estrutura cada vez mais sólida, surge como destino capaz de potencializar seu talento. Aos 27 anos, Arias vive um momento de maturidade ideal para explodir ainda mais no cenário internacional. Ele já passou pela fase de adaptação ao futebol brasileiro, conquistou títulos e agora soma a experiência de jogar contra os melhores do mundo na Inglaterra. Esse pacote completo faz dele um atleta pronto para assumir a responsabilidade em qualquer equipe, e justamente por isso, o Cruzeiro entende que a hora é perfeita para tentar uma investida e trazê-lo de volta ao país. O torcedor celeste, acostumado a ver craques históricos como Alex, Ricardinho, Marcelo Ramos e tantos outros brilharem com a camisa azul, começa a imaginar como seria ver Arias vestindo o manto estrelado e levando novamente a Raposa ao protagonismo. Não se trata apenas de mais uma contratação, mas de uma peça que poderia ser o diferencial em um time que já demonstra evolução sob o comando de Leonardo Jardim e que precisa de um jogador de peso para desequilibrar os jogos mais difíceis. Além do aspecto técnico, a contratação de Arias também traria retorno de marketing imediato. O Cruzeiro não só teria em campo um jogador decisivo, mas também um nome internacionalmente reconhecido, capaz de atrair mídia, patrocinadores e aumentar ainda mais a visibilidade da SAF de Pedro Lourenço. O impacto de uma contratação desse porte não se limita às 4 linhas, e isso é algo que a diretoria sabe muito bem, já que trabalha para recolocar o clube entre os mais poderosos da América do Sul. Outro ponto fundamental nessa equação é o envolvimento da torcida. O Cruzeiro tem uma das massas mais fiéis do Brasil, que abraça o time em qualquer circunstância. A chegada de Arias geraria uma onda de entusiasmo que poderia refletir diretamente na bilheteria, no programa de sócios e até na mobilização geral em torno do projeto da SAF. O torcedor celeste sempre cobra reforços de peso, e ver um jogador desse nível desembarcando em Belo Horizonte seria uma resposta perfeita às expectativas. É claro que a concorrência do Flamengo não pode ser ignorada, já que o clube carioca tem poder financeiro expressivo e sempre entra forte nessas disputas. Mas o Cruzeiro, com a seriedade de Pedro Lourenço e a estratégia de mercado da SAF, mostra que não está para ser coadjuvante. Os bastidores indicam que a Raposa já acompanha de perto a situação de Arias, esperando o momento certo para dar o bote e surpreender a todos. A temporada de 2026 pode marcar o início de um novo capítulo para o Cruzeiro, e Arias poderia ser a peça que falta para consolidar esse salto. Leonardo Jardim, que já demonstrou capacidade de potencializar jogadores e dar padrão às suas equipes, teria em mãos uma arma letal, capaz de mudar o rumo de jogos decisivos e aumentar o repertório ofensivo da Raposa. Não seria exagero dizer que uma possível chegada de Arias poderia colocar o Cruzeiro diretamente entre os candidatos ao título brasileiro. Nesse cenário que a expectativa cresce cada vez mais entre os torcedores, que já imaginam o colombiano no Mineirão, empurrado por mais de 50 mil vozes gritando pelo cabuloso. A conexão entre jogador e torcida poderia ser imediata, especialmente pelo estilo aguerrido de Arias, que sempre se destacou pela entrega e dedicação dentro de campo. Esse tipo de perfil costuma se identificar rapidamente com a nação azul, criando uma química explosiva. E quando se fala em retorno ao Brasil, Arias não deve ter dúvidas sobre a receptividade que encontrará. No Cruzeiro, ele teria a chance de liderar um projeto em ascensão, escrever uma nova história em um dos clubes mais tradicionais do continente e, de quebra, aumentar ainda mais suas chances de ser figura constante na seleção da Colômbia. A vitrine de jogar em um gigante brasileiro pode ser tão ou até mais valiosa que ficar escondido no banco da Premier League. Por isso, o que se desenha
É uma verdadeira corrida pelo talento de John Arias. Com o Cruzeiro em posição de destaque para tentar conquistar essa joia que o futebol brasileiro conhece tão bem, a expectativa só aumenta, e cada movimento nos bastidores deixa claro que essa história ainda vai render muitos capítulos até 2026. Agora eu quero saber de você, torcedor cruzeirense. Você gostaria de ver John Arias vestindo a camisa celeste e sendo o novo protagonista do Cruzeiro no Mineirão lotado em 2026? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Cabuloso, porque o que está por vir promete agitar os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes.